Numa mansão tomada pelo pânico, 9 dos melhores médicos lutaram para salvar a vida do bebê recém-nascido de um milionário, usando todos os procedimentos de emergência que conheciam. Mas nada funcionou. À medida que a esperança se esvaía e todos se preparavam para o pior, uma pobre menina de 11 anos, invisível para a maioria das pessoas na sala, percebeu algo que os especialistas não tinham visto e fez o impensável, mudando tudo de uma forma que ninguém poderia imaginar. Antes de continuarmos com esta história, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Ah, e não se esqueça de comentar abaixo de onde está a assistir. Adoramos saber isso. A cozinha estava em pânico, mas ninguém gritava. O ar estava pesado com o estresse enquanto 9 médicos e paramédicos trabalhavam em torno de uma pequena mesa onde o bebê Ethan estava deitado. Ele não se mexia. A sua pele estava pálida e os seus lábios estavam a ficar roxos. As máquinas apitavam, mostrando que o seu coração estava a desacelerar. Um médico segurava uma pequena máscara de oxigênio sobre o nariz e a boca do bebê, tentando empurrar ar para os seus pulmões. Outro injetou algo no seu pequeno braço. O resto continuava a olhar para os monitores e a dar ordens, mas nada estava a ajudar. O peito de Ethan mal se movia. Parecia que ele estava a desaparecer a cada segundo. Todos estavam concentrados em salvá-lo. Usaram todos os métodos de emergência normais, mas Ethan continuava sem dar sinais de acordar. A sala estava cheia de móveis e decoração caros, mas nada disso importava agora. A única coisa que importava era o bebê deitado tão imóvel. Ninguém tinha tempo para pensar por que isso estava a acontecer. O único objetivo era impedir que fosse tarde demais. Num canto da cozinha, quase escondida perto do grande frigorífico, estava Lily Carter. Ela tinha apenas 11 anos. As suas roupas eram simples e os seus sapatos eram um pouco grandes para os seus pés. Ela era filha da nova empregada doméstica que tinha acabado de começar a trabalhar na casa dos Whitmore. Lily não deveria ser vista. Disseram-lhe para se sentar em silêncio e esperar que a mãe terminasse o trabalho. Era isso que ela estava a fazer quando tudo começou. Agora, ela observava tudo das sombras. Ninguém a notava. Os olhos de todos estavam voltados para o bebê e os médicos, mas Lily não desviou o olhar. Ela não conseguia. Algo não parecia certo. Ela já tinha visto pessoas doentes antes, no bairro pobre de onde vinha. Ela já tinha visto bebês tossir e chorar, mas isso parecia diferente. Ethan não estava a tossir. Ele não estava a chorar. Ele parecia ter sido ferido. Lily não sabia muito sobre medicina, mas sabia prestar atenção e estava a observar com muita atenção. Os olhos de Lily acompanhavam cada movimento dos médicos. Ela viu como eles levantavam a cabeça do bebê, como verificavam o pulso dele, como insuflavam ar nos pulmões dele. Ela viu a madrasta, Elenena, parada ao fundo, sem dizer uma palavra. A governanta, Helen Brooks, estava encostada ao balcão com os braços cruzados. Amanda, a ama, estava paralisada com as mãos sobre a boca. E Mark, o motorista, estava apenas a olhar com uma expressão vazia. Ninguém chorava. Ninguém gritava. Era estranho. Lily pensou que se alguém que ela amasse estivesse a morrer, ela estaria a gritar, a chorar ou a implorar por ajuda. Mas nenhum desses adultos fez nada. Eles apenas ficaram ali, quietos e imóveis. Parecia que estavam a assistir a um espetáculo. Lily não entendia por que não estavam mais assustados. Ela olhou novamente para o bebê e percebeu algo estranho. Quando a médica inclinou a cabeça de Ethan, ela viu uma cor escura dentro da boca dele. Não era normal. Isso a lembrou de algo que ela já tinha visto antes. Essa memória voltou rapidamente. No antigo bairro onde Lily morava, uma criança ficou muito doente uma vez. As pessoas pensavam que era asma, mas não era. Um vizinho descobriu o que era depois de notar uma cor estranha na boca da criança. Era envenenamento por algo que a criança tinha engolido. Aquela criança sobreviveu apenas porque alguém percebeu a pista a tempo. Agora, olhando para Ethan, Lily tinha a certeza de que era a mesma coisa. Ela não sabia o nome médico ou como os médicos chamavam aquilo, mas lembrava-se da cor. Era a mesma. Ela olhou para os médicos novamente. Nenhum deles tinha percebido. Eles estavam a tratar o bebê como se fosse um problema respiratório normal, mas Lily sabia que não era. Algo estava a impedir que o tratamento funcionasse. Algo dentro do corpo de Ethan
não estava a reagir ao oxigênio ou ao medicamento. Isso significava que eles estavam a perder tempo, tempo precioso que o bebê não tinha. Lily olhou para os adultos novamente. Ainda assim, ninguém se mexeu. Eles apenas deixaram os médicos fazerem o seu trabalho, mas não fizeram perguntas. Era como se não quisessem saber mais. Isso era o que mais assustava Lily. O silêncio, a calma. Não era normal. Ela pensou em Elela Nena, a madrasta. O seu rosto parecia frio, sem qualquer preocupação. A ama não chorava e o motorista mantinha as mãos nos bolsos. Era como se estivessem à espera que algo acontecesse, algo que já esperavam. Lily sentiu um forte arrepio percorrer-lhe as costas. Ela percebeu que aquela não era uma emergência normal. Não era um acidente normal. Algo tinha acontecido a Ethan e ninguém queria falar sobre isso. Talvez eles soubessem. Talvez não se importassem. Mas Lily importava-se. Ela não sabia o que fazer, mas sabia que algo tinha de mudar ou Ethan iria morrer na frente de todos. Os médicos ainda estavam a tentar. Continuavam a trocar as máquinas, a dar mais medicamentos, a tentar encontrar uma maneira de ajudar Ethan a respirar. Mas Lily podia ver que não estava a funcionar. Ela podia ver o peito do bebê mal se movendo, a cor dele piorando, e ainda assim ninguém percebia o que ela tinha visto. Ninguém olhou para dentro da boca dele como ela tinha feito. Ninguém pensou que poderia ser outra coisa. Ela sentiu as mãos a tremer, os joelhos a fraquejar, mas não parou de observar. Ela era apenas uma criança, apenas a filha da empregada, alguém a quem ninguém prestava atenção. Mas naquele momento, ela poderia ser a única pessoa que poderia salvar Ethan. Ela pensou em dar um passo à frente, em dizer alguma coisa, mas a sua voz parecia presa na garganta. E se ninguém acreditasse nela? E se lhe dissessem para ir embora? Ainda assim, ela não podia ficar ali parada para sempre. Se não fizesse nada, Ethan morreria, e ela sempre saberia que viu a verdade e não disse nada. Maria Carter procurava um emprego estável há muito tempo. Ela trabalhava duro há anos, fazendo pequenos trabalhos de limpeza em diferentes casas, ganhando apenas o suficiente para pagar o aluguer e comprar comida para ela e sua filha Lily. Quando lhe ofereceram um cargo de governanta a tempo inteiro na mansão Whitmore, ela não conseguiu acreditar. O salário era mais do que ela alguma vez tinha recebido. Era o tipo de emprego que poderia finalmente trazer alguma estabilidade às suas vidas. A única condição era que a Lily pudesse ficar na casa, mas tinha de permanecer calada e fora do caminho. Parecia um preço pequeno a pagar. Maria concordou rapidamente. Não fez muitas perguntas. Ela só queria um futuro melhor para a sua filha. Então ela arrumou as poucas coisas que tinham, segurou a mão de Lily com força e foi morar na grande mansão. A casa era enorme e cheia de móveis bonitos, mas não parecia acolhedora. Era muito limpa, muito organizada e muito fria. Desde o primeiro momento, Lily olhou em volta com atenção, observando cada pequeno detalhe. Dentro da mansão, as regras eram rígidas. Helen Brooks, a governanta principal, era responsável por tudo. Era ela quem treinava Maria e explicava as expectativas. Devia haver silêncio o tempo todo, sem opiniões pessoais e total obediência a qualquer ordem dada. Maria concordava com tudo. Ela precisava desse emprego. Lily, porém, não tinha tanta certeza. Ela ficava perto da mãe, muitas vezes sentada em silêncio enquanto Maria trabalhava. Ela não falava a menos que alguém falasse com ela primeiro. Ela compreendeu rapidamente que aquele não era um lugar onde as crianças podiam rir ou brincar. Ela observava Helena andar pelos corredores com uma expressão séria, sempre a verificar se as coisas estavam limpas ou se alguém fazia barulho. Lily percebeu que a mansão parecia perfeita. Mas havia algo que não parecia certo. Não parecia um lar onde as pessoas viviam e se amavam. Parecia mais um lugar onde as pessoas simplesmente existiam, fazendo o que lhes era mandado. Embora não falasse muito, Lily reparava em tudo. Lily começou a prestar atenção às pessoas que viviam na casa. Havia Elela Nena Whitmore, a esposa do milionário Jonathan Whitmore. Elela Nena estava sempre dentro de casa, mas não falava muito. Parecia cansada e distante. Às vezes, Lily a via sentada em silêncio, olhando para o nada. Os outros funcionários diziam que ela tomava remédios fortes todos os dias. Ela nunca sorria. Depois havia o próprio Jonathan. Ele não estava muito presente.
Estava sempre a viajar, sempre fora em negócios. Lily só ouviu algumas vezes, a andar depressa e a falar ao telefone. Ele não falava com os funcionários, a menos que fosse necessário. Lily também reparou em Amanda, a ama que cuidava do bebê Ethan. Amanda parecia nervosa a maior parte do tempo. Ela segurava o bebê com delicadeza, mas parecia sempre preocupada, como se tivesse medo de cometer um erro. E depois havia o Mark, o motorista. Ele também não falava muito, mas observava todos o tempo todo. Os seus olhos eram perspicazes e ele percebia tudo o que acontecia na casa. Mesmo sendo apenas uma criança, Lily sentia que algo estava errado. Ela não sabia o que era, mas a sensação era forte. Ela percebia que as pessoas na casa não eram felizes. Ninguém ria, ninguém falava muito. Todos apenas faziam o seu trabalho e seguiam as regras. Lily não queria ter problemas, então ficava em silêncio a maior parte do tempo. Ela gostava de sentar-se em cantos onde ninguém a notava e desenhar. Desenhar a fazia sentir-se calma. Ela desenhava o que via. Os longos corredores, as grandes janelas, as pessoas a passar. E enquanto desenhava, ela ouvia e observava. Ela percebeu quando as mãos de Amanda tremeram um pouco enquanto alimentava Ethan. Ela via como Helen sempre aparecia quando alguém falava muito alto. Ela observava a Elelanena passar pelas salas sem falar com ninguém. Lily era quieta, mas sua mente estava sempre ocupada. Ela não perdia nada. A cada dia, ela entendia um pouco mais sobre como a casa funcionava e como as pessoas se comportavam dentro dela. Lily começou a entender que havia muitos segredos na casa. Ninguém dizia nada diretamente, mas suas ações falavam alto. Amanda nunca deixava o bebê Ethan sozinho, mas sempre olhava por cima do ombro, como se alguém estivesse a observar. Lelanena estava sempre fechada no seu próprio mundo, tomando comprimidos e evitando conversas. Jonathan era um mistério. Ele ia e vinha, e ninguém falava muito sobre ele. Mark, o motorista, não falava com Lily ou com a sua mãe, mas observava-as sempre que elas passavam. Helen lembrava Maria todos os dias sobre as regras, especialmente aquela sobre manter Lily em silêncio. Lily obedecia, mas, dentro da sua mente, continuava a juntar as peças. Algo na família não parecia normal. As pessoas agiam como se estivessem a esconder algo. Lily ainda não sabia o que era, mas podia senti-lo. A casa era muito silenciosa. As pessoas eram muito cuidadosas. E até o bebê, que deveria trazer alegria, estava rodeado de tensão e medo. A presença de Lily na casa era pequena, mas os seus olhos estavam abertos. Dia após dia, Lily continuava a observar e a aprender. Ela nunca disse nada à mãe porque não queria que ela perdesse o emprego. Maria finalmente estava a sorrir um pouco mais. Ela estava cansada, mas feliz por ter um lugar para ficar e um bom salário. Lily não queria estragar isso, então ficou calada. Mas a cada momento que passava na mansão, ela percebia mais coisas. Ela viu como ninguém realmente falava com amor uns com os outros. Ela via como o bebê era mantido longe da maioria das pessoas, sempre com Amanda. Ela via como Helen mantinha a casa perfeita, mas nunca relaxava. Ela via como Mark escutava atrás das portas e observava pelas janelas. Lily continuava a desenhar e a observar e, bom, embora não compreendesse totalmente o que estava errado, sabia que algo estava. Ela ainda não sabia, mas as coisas que estava a ver teriam muita importância. Um dia algo sério iria acontecer, e quando isso acontecesse, Lily seria a única que teria percebido todos os sinais. Nas semanas que se seguiram, Lily continuou a viver na grande mansão com a mãe. Todos os dias pareciam iguais à superfície. Mas Lily percebia que algo estava a mudar. Ela já tinha notado que a casa era estranha, mas agora começava a ver comportamentos ainda mais estranhos. Eleanor, a madrasta, nunca ficava sozinha com o bebê Ethan. Sempre que Eleanor entrava numa sala com ele, outra pessoa a seguia rapidamente. Amanda, a ama, ou Helen, a governanta, entravam e ficavam por perto. Lily não sabia por quê, mas parecia que elas não confiavam em Eleanor para ficar sozinha com o bebê. Além disso, Eleanor não parecia bem. Muitas vezes ficava sentada em silêncio e os seus olhos pareciam cansados. Helen sempre lhe dava os medicamentos à mesma hora todos os dias e observava-a a tomá-los. Eleanor nunca questionava. Ela apenas tomava os comprimidos e voltava para o quarto ou sentava-se no sofá. Lily observava tudo isso enquanto fingia estar ocupada com os seus desenhos. Ninguém percebia que ela observava.
Ninguém achava que uma criança entenderia alguma coisa. Amanda também começou a agir de forma diferente com Lily. No início, ela sorria ou dizia algumas palavras gentis. Mas com o tempo, ela parou de olhar para Lily. Sempre que Lily se aproximava, Amanda abaixava a cabeça ou se afastava rapidamente. Ela parecia nervosa, como se estivesse a esconder algo. Lily não sabia o que era, mas podia sentir. A maneira como Amanda segurava o bebê às vezes parecia forçada, como se ela não estivesse confortável. Lily não entendia por que alguém que cuidava de um bebê o dia todo parecia tão inquieta. Ela também percebeu que Helen estava mais rígida do que nunca. Ela dava instruções claras sobre quando as pessoas deveriam estar em cada cômodo, quando as refeições deveriam ser servidas e quem poderia ficar perto de Ethan. Nada acontecia sem a sua permissão. Helen agia como se fosse a verdadeira chefe da casa, não Jonathan ou Elelanena. Lily seguia as regras e ficava fora do caminho, mas ouvia com atenção. Ela tinha certeza de que algo não estava certo, mesmo sem saber explicar o que era. Uma tarde, Lily estava sentada no corredor perto do quarto do bebê. Ela tinha o caderno aberto e desenhava em silêncio, como sempre fazia. O corredor estava silencioso e a luz da janela facilitava a visualização do papel. Então ela ouviu vozes. Elas vinham da cozinha de serviço no fim do corredor. A porta estava entreaberta e ela conseguia ouvir o suficiente para distinguir algumas palavras. A voz de Amanda foi a primeira. Ela parecia chateada. A sua voz estava trêmula e ela disse: "Não consigo continuar." Lily congelou. Ela não queria ser apanhada ao ouvir, mas não conseguia afastar-se. Então a voz de Mark respondeu. O seu tom era frio e firme. Ele disse: "Fomos longe demais para desistir agora." O coração de Lily começou a bater mais rápido. Ela não sabia do que eles estavam a falar, mas parecia sério. Então Helen falou. Ela não parecia preocupada. Parecia segura. "Isto foi planeado há muitos anos", disse ela. Essa frase fez Lily parar de respirar por um segundo. O que estavam a planear? Lily ficou completamente imóvel. O seu lápis parou de se mover no papel e as suas mãos tremiam. Ela não tinha ideia de que tipo de plano eles estavam a falar, mas não parecia ser algo bom. Amanda parecia querer desistir. Mark parecia não querer deixá-la. E Helen, que sempre agia como se controlasse tudo, deixou claro que isso não era algo novo. Lily olhou para o quarto de Ethan. A porta estava fechada, mas ela sabia que o bebê estava lá dentro. Sentiu algo estranho dentro de si. Era medo, mas também um forte sentimento de que precisava de protegê-lo. Embora não compreendesse totalmente o que tinha acabado de ouvir, sabia que era algo importante, algo sério. Pensou por um momento em contar à mãe, mas depois lembrou-se de como a mãe precisava deste emprego. Se Lily causasse problemas, talvez tivessem de se mudar. Não tinham para onde ir. Lily mordeu o lábio e decidiu não dizer nada por enquanto, mas também sabia que não poderia esquecer o que tinha acabado de ouvir. A partir daquele dia, Lily passou a prestar ainda mais atenção a todos na casa. Ela continuou a desenhar, mas agora não era apenas uma forma de passar o tempo. Era também uma forma de ficar perto das coisas, de observar sem ser notada. Ela seguia Amanda com os olhos, procurando mais sinais de medo. Ela percebeu como as mãos de Amanda tremiam quando segurava o biberão. Ela viu como Mark frequentemente ficava nos corredores ao ouvir conversas. Viu Helen a verificar todos, mesmo quando não estavam a fazer nada de errado. Lily tentou não mostrar que estava a ouvir ou a observar. Agia como uma criança quieta que não entendia muito. Mas, na sua mente, ela estava a lembrar-se de cada palavra, cada movimento, cada olhar estranho. Ela não sabia qual era o plano ou o que tinha acontecido no passado, mas sabia que não era algo bom. Algo estava errado na mansão. E por alguma razão as pessoas ao redor do bebê Ethan estavam envolvidas em algo sombrio. Lily não sabia o que fazer a seguir. Sentia como se estivesse a carregar um grande segredo, e isso a deixava com um peso no peito. Ela queria falar com alguém, mas tinha medo. E se não acreditassem nela? E se mandassem ela e a mãe embora? Então, elas ficariam nas ruas novamente. A mãe dela tinha trabalhado muito para conseguir este emprego. Não era justo arruinar tudo sem provas. Então, Lily ficou calada. Ela decidiu continuar observando e ouvindo. Ela queria descobrir mais antes de fazer qualquer coisa, mas também sabia que não podia esperar muito tempo. Ela não sabia o que os adultos estavam a planear, mas tinha um mau pressentimento de que algo terrível poderia acontecer em breve.
Ela não entendia todas as palavras que eles usavam, mas entendia o suficiente para saber que um plano que levou muitos anos para ser elaborado era sério, e se eles estavam a planear algo contra Ethan, ela teria que encontrar uma maneira de ajudá-lo antes que fosse tarde demais. Aquela noite foi muito tranquila. A casa estava escura e todos deveriam estar a dormir. Jonathan Whitmore, o dono da mansão, estava fora do país. Glenena, a sua esposa, tinha tomado a sua medicação habitual e estava no seu quarto, a dormir profundamente. Lily estava a dormir num pequeno quarto com a sua mãe, Maria. No início, tudo parecia normal, mas de repente Lily acordou. No início, ela não sabia por quê, mas depois ouviu algo. Era um som estranho. Não era alto, mas também não parecia normal. Era como um som suave de sufocamento, como se alguém não conseguisse respirar. Então veio o silêncio. Lily sentou-se na cama, ouvindo atentamente. Alguns segundos depois, ela ouviu vozes abafadas. Alguém estava a gritar, mas tentando não ser muito alto. Lily reconheceu a voz de Amanda. Ela parecia assustada. Amanda estava a chamar por Helen. Lily não esperou. Ela saiu da cama e correu pelo corredor. Os seus pés estavam descalços no chão frio, mas ela não parou. Ela seguiu as vozes, indo em direção à cozinha. Quando Lily chegou à cozinha, parou na porta. Ela não conseguia acreditar no que via. Amanda segurava o bebê Ethan e em seguida deitou-o gentilmente no chão frio de mármore. O seu pequeno corpo não se mexia. Os seus olhos estavam fechados e o seu rosto parecia muito pálido. Os seus lábios estavam ficando com uma cor estranha. Helen entrou rapidamente na sala, seguida por Mark. Amanda parecia aterrorizada. Ela chorava e tentava dizer algo, mas a sua voz tremia demais. Helen assumiu o comando, dizendo a alguém para chamar uma ambulância. Tudo aconteceu muito rápido. As pessoas correram para pedir ajuda. Logo, a casa estava cheia de barulho. Uma ambulância chegou com luzes brilhantes e vários médicos entraram correndo. Eram 9. Todos se moviam rapidamente tentando ajudar o bebê. Deram-lhe oxigênio, usaram máquinas e deram-lhe medicamentos. Sons de bipes vinham dos monitores. Eles estavam a fazer tudo o que podiam, mas Ethan não respondia. Ele não respirava e as máquinas continuavam a emitir sons de alerta. Lily não se mexeu do lugar. Ninguém reparou que ela estava ali parada a observar tudo, mas ela viu tudo. Viu os médicos a trabalhar rapidamente, tentando salvar Ethan. Viu Amanda parada ao lado, ainda a chorar. Helen parecia séria e dava instruções curtas. Mark não falava, mas observava atentamente. Lily não conseguia tirar os olhos do bebê. Algo no rosto dele parecia familiar. Quando um dos médicos inclinou a cabeça dele para trás, Lily viu algo dentro da boca dele. Não ficou muito claro no início, mas depois ela viu melhor. Era uma cor estranha na garganta dele, algo que não deveria estar ali. O coração dela começou a bater muito rápido. Ela já tinha visto aquilo antes. No seu antigo bairro, havia um bebê que ficou muito doente. Aquele bebê tinha algo semelhante na garganta. As pessoas pensaram que era outra coisa, e o bebê não sobreviveu. Lily lembrou-se de como todos ficaram assustados. Ela lembrou-se de como era. E agora estava a ver aquilo novamente diante dos seus olhos. O médico começou a dizer que tinham de levar Ethan imediatamente. Queriam levá-lo para o hospital. Lily sentiu-se paralisada. Queria gritar. Ela sabia que levá-lo embora agora não resolveria o problema. Eles não tinham visto o que ela tinha visto. Ela precisava falar, precisava fazer alguma coisa, mesmo que ninguém quisesse ouvir. Então, com toda a coragem que tinha, Lily gritou. A sua voz era fraca, mas forte. Ela disse para eles olharem dentro da boca do bebê. Todos na sala ficaram em silêncio. Ninguém se mexeu por um momento. Algumas pessoas olharam em volta, tentando ver quem tinha falado. Lily deu um passo à frente e repetiu. Apontou para Ethan e disse que tinha visto algo na garganta dele. Um dos médicos pareceu irritado, mas ela não parou. Descreveu exatamente o que tinha visto. Disse claramente e não recuou. Sabia que estava certa. Finalmente, um dos médicos decidiu verificar, só para ter a certeza. Aquele médico pegou numa lanterna e olhou para dentro da boca de Ethan. Ficou em silêncio. Depois chamou outro médico. O segundo também olhou. Os seus rostos mudaram. Ambos viram. A cor, o bloqueio, a coisa que não pertencia ali. Conversaram rapidamente entre si. E mesmo que fosse contra o protocolo normal, decidiram tentar um procedimento diferente. Os passos habituais não tinham funcionado. Não tinham nada a perder.
Trabalharam juntos com cuidado. A sala ainda estava cheia de tensão. Ninguém falava. Todos esperavam para ver se alguma coisa mudaria. Lily ficou para trás e observou, prendendo a respiração. As suas mãos tremiam, mas ela não se mexeu. Manteve os olhos em Ethan, esperando, rezando para que não fosse tarde demais. Os médicos terminaram o novo procedimento e esperaram. Passaram-se alguns segundos que pareceram uma eternidade. Então algo aconteceu. Ethan mexeu-se. Apenas um pouco no início, mas depois mais. O seu peito levantou-se ligeiramente. Um som suave saiu da sua boca. O bebê estava a respirar. Os médicos agiram rapidamente novamente, desta vez com mais esperança. Verificaram os monitores, deram mais oxigênio e olharam uns para os outros com alívio. A cor de Ethan começou a mudar. Ainda não estava perfeita, mas estava melhor. Ele estava vivo. Ele estava a respirar. Amanda chorou ainda mais, mas agora era uma mistura de choque e algo parecido com alívio. Helen não falou, mas seu rosto parecia tenso. Mark ficou parado. Ninguém disse nada a Lily imediatamente, mas todos sabiam o que tinha acabado de acontecer. Se ela não tivesse falado, Ethan poderia não ter sobrevivido. Lily não se importava que eles a tivessem ignorado no início. Ela tinha visto a verdade e feito algo. Era isso que importava. O seu corpo inteiro estava cansado e os seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas ela permaneceu calma. O bebê tinha sido salvo porque ela prestou atenção, porque se lembrou, porque falou. Uma menina a quem ninguém dava ouvidos fez a maior diferença. Naquele momento, todos compreenderam que ela tinha mudado tudo. Depois que a ambulância partiu e os médicos foram embora, toda a casa ficou em silêncio. Era um silêncio estranho, nada tranquilo. O barulho e o pânico de antes tinham desaparecido, mas ainda havia algo pesado no ar. Lily ficou ao lado da mãe, Maria, que acabara de chegar à cozinha. Maria olhou para a filha com os olhos arregalados, claramente abalada com o que tinha acontecido. Ela abraçou Lily com força. As suas mãos estavam frias e ela repetia, "Não consigo acreditar", com uma voz suave. Ela estava orgulhosa de Lily, mas também assustada. Os médicos tinham dito a todos que Lily salvou a vida de Ethan. Eles agradeceram-lhe e disseram que ela era muito inteligente por ter percebido o que eles não tinham percebido. Mas, mesmo com essas palavras, algo não parecia certo. A maneira como as pessoas na casa olhavam para Lily tinha mudado. Antes, ela era invisível. Agora, não era mais. E nem todos pareciam felizes com isso. Lily podia sentir isso. Ela ficou perto da mãe, tentando entender o que esse novo silêncio realmente significava. Helen ficou perto da bancada da cozinha, olhando para Lily. Os seus olhos não piscavam muito. Ela não sorria. Não dizia nada gentil para Lily. Apenas observava-a atentamente, como alguém a tentar descobrir o que fazer a seguir. Amanda estava sentada numa cadeira, a limpar o rosto com um lenço de papel. Ela tinha chorado muito, mas não era o tipo de choro que vinha do alívio. O seu rosto ainda parecia assustado. Ela nem sequer olhou para Lily. Mark encostou-se à parede com os braços cruzados. Os seus olhos moviam-se de pessoa para pessoa, mas ele não disse nada. Era como se estivesse a pensar cuidadosamente sobre o que estava a acontecer. Lily percebeu tudo isso. Ela ficou em silêncio ao lado da mãe e manteve os olhos abertos. Ela lembrou-se de como ninguém a ouviu no início. Lembrou-se de como teve de gritar para que os médicos vissem a verdade. Agora, ela se perguntava por que algumas pessoas na casa não pareciam felizes por Ethan ter sobrevivido. Esse sentimento a assustava mais do que qualquer outra coisa. Algumas horas depois, Jonathan chegou à mansão. Ele tinha vindo direto do aeroporto, parecendo cansado e estressado. Assim que entrou na sala e viu Lily, correu até ela. Ajoelhou-se e abraçou-a com força, agradecendo-lhe repetidamente. Os seus olhos estavam vermelhos e ele parecia um pai que tinha realmente medo de perder o seu filho. Chamou Lily de corajosa e disse que ela tinha salvado a vida do seu filho. Por um momento, parecia que tudo ficaria bem, mas Lily ainda se sentia estranha. Enquanto Jonathan chorava e lhe agradecia, todos os outros na sala permaneciam em silêncio. Ninguém se juntou a ele. Ninguém sorriu. Lily não entendia o porquê. Um bebê tinha acabado de sobreviver. Todos não deveriam estar felizes? Mas Amanda parecia tensa. Helen permaneceu séria. Mark continuava a observar tudo. Lily olhou em volta e percebeu algo importante.
Ela era a única pessoa que estava realmente feliz com o que tinha acontecido. Isso fez o seu estômago revirar. Algo estava muito errado e ela não podia mais ignorar. Mais tarde, naquela noite, quando a casa estava calma e a maioria das pessoas estava nos seus quartos, Lily não conseguia dormir. A sua mãe tinha adormecido de exaustão, mas Lily permaneceu acordada na cama. Ela continuava a pensar no que tinha acontecido. Pensava em Ethan e no que teria acontecido se ela não tivesse falado. Então, ela lembrou-se de algo que a fez sentar-se. Ela tinha ouvido a voz de Helen novamente no corredor. As palavras eram claras. Isso não deveria ter acontecido. Lily sabia o que isso significava. Não era um simples erro. A vida de Ethan não estava em perigo por acidente. Havia um plano. Ela não sabia todos os detalhes, mas sabia o suficiente. Ao salvar Ethan, ela tinha arruinado algo. Algo sério. Ela não tinha apenas salvado um bebê. Ela tinha impedido um plano do qual outras pessoas na casa faziam parte. Esse pensamento a fez sentir frio. Se a sobrevivência de Ethan arruinou o plano deles, então Lily e a sua mãe também poderiam estar em perigo. Ela tinha mudado algo grande sem querer. Lily ficou sentada na cama a pensar por um longo tempo. Ela lembrou-se de como Amanda parecia lá assustada. Lembrava-se dos olhos frios de Mark e da voz dura de Helen. Também se lembrava de como Jonathan era o único que parecia verdadeiramente grato. Lily sabia que não podia confiar em todos na casa. Não tinha provas do que tinha sido planeado, mas o seu coração dizia-lhe a verdade. Algo sombrio estava a acontecer em torno de Ethan, e agora, por ter interferido, aquelas pessoas provavelmente estavam zangadas. Pensou em contar tudo à sua mãe, mas estava com medo. Maria precisava deste emprego. Não tinham para onde ir. Se contasse à mãe, talvez fossem obrigadas a sair. Mas se não contasse, algo pior poderia acontecer. Lily sentia-se presa. Ainda assim, uma coisa estava clara na sua mente. Tinha de proteger Ethan. Ele era apenas um bebê e não podia defender-se. Não sabia como o faria, mas fez uma promessa silenciosa a si mesma. Ninguém iria magoá-lo novamente se ela pudesse impedir. Deitada no escuro, Lily ouvia o silêncio da casa. Cada som parecia mais alto. Cada rangido no chão, cada sussurro no corredor. Ela puxou o cobertor até o queixo e ficou a olhar para o teto. Os seus pensamentos não paravam. Ela era apenas uma criança, mas tinha visto demais. Tinha ouvido demais. E agora ela entendia que as pessoas na casa não a viam mais apenas como a filha da empregada. Elas a viam como um problema, talvez até mesmo um perigo. Mas Lily não se arrependeu do que fez. Ela faria tudo de novo. Ela salvou uma vida. Ela fez o que ninguém mais ousou fazer. Ela não sabia o que aconteceria a seguir, mas não iria esquecer. Continuaria a observar, a ouvir e a proteger Ethan. Mesmo que estivesse com medo, mesmo que tivesse de ficar calada por mais algum tempo, não deixaria que o medo a impedisse. Lily era apenas uma rapariga. Mas agora sabia a verdade. E isso mudou tudo. Lily não conseguia parar de pensar no que tinha ouvido naquela noite. Sempre que fechava os olhos, via o rosto de Helen, ouvia a sua voz a dizer: "Isto não devia ter acontecido." Essa frase ficou na sua mente como um aviso. Lily sabia que tinha arruinado um plano, mas não sabia exatamente qual era esse plano. As pessoas na casa estavam a agir com mais cuidado agora. Helen, Amanda e Mark pareciam mais calados, mais vigilantes. A sua mãe não tinha notado nada de estranho, mas Lily tinha. Ela podia sentir a diferença no ar, e isso a deixava nervosa. Os dias passaram e Lily manteve a promessa que fez a si mesma. Ela observava tudo. Ficava perto de Ethan sempre que podia. Evitava ficar sozinha, mas continuava a ouvir. Queria entender o que realmente estava a acontecer. E uma noite, algo incomum aconteceu. Helen estava a andar pelo corredor tarde da noite. Ela carregava uma lanterna e movia-se silenciosamente. A maior parte da casa estava a dormir, mas Lily viu-a e decidiu segui-la. Ela não sabia por quê. Apenas sentiu que precisava de o fazer. Lily seguiu Helen pelas escadas sem fazer barulho. Ela tinha aprendido a andar silenciosamente após meses a viver sob regras rígidas. Helen não sabia que estava a ser seguida. Ela moveu-se rapidamente e foi até uma porta que Lily nunca tinha visto aberta antes. Ficava num corredor perto da lavandaria, nos fundos da casa. Helen destrancou a porta e entrou. Lily esperou alguns segundos,
Depois abriu lentamente a porta apenas o suficiente para espreitar. Ela viu escadas descendo, um porão. A mansão tinha um porão. Lily não sabia disso antes. Ela esperou até Helen estar longe o suficiente. Depois a seguiu com cuidado. O porão era escuro e frio. Cheirava a velho. No fundo das escadas havia outra porta e atrás dela uma pequena sala escondida. Lily ficou perto da porta e espreitou para dentro. O que viu fez o seu coração bater mais rápido. A sala estava cheia de caixas, papéis e fotos antigas. Algumas estavam pregadas na parede e outras espalhadas por uma mesa. Lily entrou na sala sem fazer barulho. Olhou para as fotos na parede e ficou chocada. Havia fotos de Helen, Amanda e Mark quando eram mais jovens. Eles pareciam diferentes, mas ainda eram reconhecíveis. Estavam ao lado de um homem que Lily nunca tinha visto antes. O nome dele estava escrito debaixo de uma das fotos, Robert Reed. Ela continuou a olhar e encontrou recortes de jornais antigos. Começou a lê-los lentamente. Contavam a história de um acidente industrial que aconteceu há 15 anos numa empresa de Jonathan Whitmore. Um artigo dizia que um trabalhador chamado Robert Reed tinha relatado problemas de segurança. Ele tinha falado abertamente e, pouco depois, morreu num incêndio na fábrica. Os relatos não diziam muito mais. Apenas chamavam ao incidente um acidente. Mas agora, ali na cave, Lily compreendeu o que mais ninguém parecia saber. Helen, Amanda e Mark não eram apenas funcionários. Eram a família de Robert Reed. Tinham vindo à mansão de propósito. Não se tratava apenas de trabalho. Tudo começou a fazer sentido na cabeça de Lily. O comportamento estranho de Amanda, o modo como Mark sempre observava em silêncio e como Helen controlava tudo isso fazia parte de algo maior. Eles não estavam apenas a trabalhar para os Whitmore. Estavam lá para se vingar. Eles culpavam Jonathan pelo que tinha acontecido ao seu irmão, Robert Reed. Esperaram muitos anos e então encontraram uma maneira de entrar na casa. Eles se aproximaram da família de Jonathan e planejaram magoá-lo da pior maneira possível, magoando seu filho, Ethan. Lily se sentiu mal. Ela pensou em todas as vezes que Ethan esteve sob seus cuidados. Ela pensou na noite em que ele parou de respirar. Não tinha sido um erro. Fazia parte do plano deles. E agora ela tinha descoberto a verdade. Ela tinha visto o segredo com os seus próprios olhos. Ela sabia algo que mais ninguém na casa sabia. Mas antes que pudesse sair da sala e correr de volta para o andar de cima, ouviu passos. A porta abriu-se novamente e Helen estava ali. Helen não gritou. Ela não tentou assustar Lily com palavras altas. Ela apenas olhou para ela com olhos frios. Lily congelou. Ela não sabia o que Helen iria fazer. As suas mãos tremiam. Helen entrou lentamente na sala e perguntou a Lily o que ela tinha visto. Lily não respondeu imediatamente. Ela estava apavorada, mas também sabia que não era hora de chorar ou entrar em pânico. Ela olhou para Helen e disse que tinha visto tudo. As fotos, os papéis, o nome Robert Reed. Ela disse a Helen que entendia a verdade. E então disse outra coisa. Disse que se algo acontecesse a Ethan ou a sua mãe, ela contaria tudo o que sabia. A sua voz era baixa, mas firme. Helen ficou a olhar para ela por um longo tempo. Não se mexeu. Então disse algo que surpreendeu Lily. Ela disse, não achei que fosses tão inteligente. Não foi um elogio, foi um aviso. Helen tinha subestimado Lily e agora tudo tinha mudado. Lily saiu lentamente da cave. Helen não a impediu, não a tocou. Mas Lily sabia que a partir de agora nada seria como antes. O segredo não estava mais escondido. Ela tinha visto a verdade e a tinha dito em voz alta. Ela tinha dito a Helen que não tinha medo de agir se algo acontecesse às pessoas de quem gostava. Lily não tinha a certeza do que Helen faria a seguir, mas sabia uma coisa. Agora fazia parte da história. Não era mais apenas uma rapariga quieta sentada num canto. Era alguém que sabia demais. O medo permaneceu com ela, mas não a impediu de pensar com clareza. Voltou para o quarto e deitou-se ao lado da mãe adormecida. Não dormiu nada naquela noite. A sua mente estava cheia de perguntas e medos, mas também de determinação. Tinha dito o que precisava ser dito. Tinha mostrado a Helen que não era fraca. E agora tinha de estar pronta para o que quer que viesse a seguir. A partir daquele momento, Lily sabia que tinha de ter cuidado. Cada movimento que fizesse tinha de ser inteligente. Não podia mostrar medo. Não podia agir de forma diferente ou chamar a atenção. Mas, no fundo, sentia-se mais forte.
Tinha olhado para a parte mais escura da mansão e encontrado a verdade. E apesar de ser apenas uma criança, tinha enfrentado isso. Tinha dito a Helen que não ficaria calada. Essa promessa ficou no seu coração. Ela não sabia o que os próximos dias trariam, mas estava pronta para fazer o que fosse necessário para proteger Ethan e sua mãe. Não importava o quanto estivesse com medo, ela não desistiria. Continuaria observando, continuaria ouvindo e esperaria pelo momento certo. O segredo no porão tinha mudado tudo. Agora, Lily não era apenas uma observadora silenciosa. Ela era uma menina que sabia demais e não iria esquecer o que tinha visto. O ar no porão parecia pesado. Lily ficou perto da mesa, com o coração ainda acelerado desde o momento em que Helen a pegou lá. Mas antes que qualquer outra coisa pudesse acontecer, passos ecoaram na escada. Não era apenas uma pessoa. Mais pessoas estavam a chegar. Então Jonathan e Eleanor apareceram na porta. Jonathan parecia confuso e sério. Eleanor, que geralmente se movia lentamente e permanecia em silêncio, entrou com olhos claros e uma postura forte. Lily sentiu o peito apertar. Ela não sabia o que eles tinham ouvido ou o quanto sabiam, mas o momento havia chegado. Ninguém falou imediatamente. Então Jonathan perguntou, "O que é tudo isso?" A sua voz era baixa, mas firme. Helen não respondeu imediatamente. Eleanor olhou ao redor da sala e viu as fotos, os documentos e os recortes de jornal. O seu rosto mudou. Então, lentamente, a verdade começou a vir à tona. O silêncio foi quebrado quando as pessoas começaram a falar ao mesmo tempo. Jonathan ouviu e então falou. Ele admitiu que havia recebido relatórios há muitos anos sobre problemas de segurança. Ele admitiu que não agiu a tempo. Esse erro custou a vida de Robert Reed. A sala ficou em silêncio. Helen, Mark e Amanda olharam para Jonathan. Ninguém esperava que ele admitisse nada. Ele parecia cansado, mas não havia raiva na sua voz. Ele disse que tinha feito uma escolha terrível. Ele disse que tinha vivido com culpa desde o acidente, mesmo nunca tendo falado sobre isso. Eleanor deu um passo à frente. A sua voz estava firme. Ela disse que não tinha estado confusa todo esse tempo. Ela não tinha sido fraca. Ela tinha fingido. Ela disse que tinha percebido que algo estava errado na casa, mas não sabia exatamente o quê. Então, ela deixou as pessoas acreditarem que estava confusa enquanto esperava e observava. As suas palavras chocaram a todos. Nem mesmo Lily esperava por isso. Então, Helen finalmente falou. Ela disse que tudo o que tinham feito não era por crueldade. Ela disse que era por justiça. Ela, Mark e Amanda tinham planeado durante anos para se aproximarem de Jonathan, para fazê-lo sentir dor pelo que tinha acontecido ao irmão deles. Ela disse que nunca foi para magoar pessoas sem motivo, era para equilibrar as coisas. Amanda ficou ao lado, a tremer. As suas mãos estavam cerradas. Parecia que queria desaparecer. Quando todos se viraram para ela, ela não conseguiu mais ficar calada. A sua voz falhou ao falar. Ela disse que não conseguia fazer isso. Disse que desde o início tinha dito a Helen e Mark que não conseguia magoar uma criança. Admitiu que tinha concordado com o plano porque sentia saudades do irmão e queria justiça. Mas quando viu Ethan, não conseguiu seguir em frente. Começou a chorar, dizendo que se sentia perdida e cheia de culpa. As suas palavras encheram a sala de emoção. Pela primeira vez, o grupo não estava apenas a falar sobre planos ou vingança. Estavam a falar sobre dor, perda e escolhas. Jonathan sentou-se, ficou em silêncio por um momento e depois partilhou algo que ninguém esperava. Disse que tinha uma doença terminal que tinha descoberto recentemente e ainda não tinha contado a ninguém. Não lhe restava muito tempo. A sua voz estava baixa e o seu rosto cheio de tristeza. Ninguém falou por um longo momento. A ideia de vingança começou a parecer diferente. Todos se olharam em silêncio. A energia na sala tinha mudado. Toda a raiva que se acumulara ao longo dos anos estava agora misturada com dor e confusão. A razão por trás do plano já não era tão forte. As palavras de Jonathan abalaram algo dentro deles. Eleanor ficou ao lado dele, não mais distante, mas firme. Ela não parecia zangada. Parecia alguém que finalmente tinha visto o quadro completo. E então, no meio de todos os adultos, Lily deu um passo à frente. A sua voz era baixa, mas clara. Ela disse que nada disso era culpa de Ethan. Disse que o bebê não podia pagar por coisas que aconteceram antes de ele nascer. Os seus olhos olharam para cada pessoa na sala.
Ela não estava a gritar, mas as suas palavras tinham peso. Ela disse que talvez as pessoas tivessem sido magoadas, mas magoar outra pessoa inocente não resolveria nada. As suas palavras não vinham do medo, vinham da verdade. E essa verdade fez com que todos parassem e ouvissem. As palavras de Lily permaneceram no ar por muito tempo. Ninguém discutiu. Helen olhou para baixo. Mark não falou. Amanda continuou a chorar baixinho. Jonathan acenou com a cabeça lentamente. Ele olhou para Lily e agradeceu-lhe, não apenas por salvar Ethan, mas por lembrar a todos do que era importante. Ele disse que a vingança era fácil de entender, mas não resolvia nada. Apenas criava mais dor. Eleanor colocou a mão no ombro dele e eles ficaram juntos. Lily deu um passo para trás, sem saber se tinha falado demais, mas ela tinha falado com o coração. Ela sentia medo, mas também orgulho. Ela sabia que algo tinha mudado naquele momento. Talvez o perigo não tivesse desaparecido completamente. Talvez o medo ainda estivesse lá. Mas algo tinha quebrado a corrente que mantinha toda aquela raiva unida. Ainda não era perdão, não era paz. Mas era algo diferente, algo que dava um pouco de esperança. A sala já não estava cheia de inimigos. Estava cheia de pessoas que carregavam um fardo demasiado pesado há demasiado tempo. Enquanto todos começavam lentamente a sair da cave, Lily ficou para trás por alguns segundos. Ela olhou em volta para as fotos e papéis ainda espalhados sobre a mesa. A sala guardara um segredo por muitos anos. Tinha sido um lugar onde um plano fora elaborado, mas agora parecia algo diferente. Parecia que a verdade finalmente fora revelada. Ela se virou e subiu as escadas, sentindo-se cansada, mas com a mente clara. A mãe dela a esperava no quarto. Ela contaria tudo agora. Não havia mais segredos a guardar. A verdade já tinha mudado as coisas. Lily não sabia o que aconteceria a seguir. Ela não sabia quais escolhas os adultos fariam agora, mas sabia que tinha feito algo importante. Não apenas por ter falado naquela noite. Ethan parou de respirar, mas novamente agora, ao dizer o que precisava ser dito. Uma criança tinha lembrado aos adultos algo que eles tinham esquecido. O que realmente importa quando tudo o resto está a desmoronar-se. Jonathan sentou-se na sala de estar com todos reunidos à sua volta. O ar estava calmo, mas não era o mesmo tipo de silêncio que preenchia a casa antes. Este silêncio vinha das pessoas que o ouviam. Pela primeira vez, Jonathan falou com calma e clareza sobre o que tinha decidido. Ele disse que não queria mais se esconder. Estava pronto para enfrentar a verdade em público. Ele iria às autoridades, reabriria o antigo caso e admitiria a sua participação no que aconteceu com Robert Reed. As palavras surpreenderam a todos. Helen, Mark e Amanda se entreolharam. Nenhum deles falou imediatamente. Eles esperaram tanto tempo por justiça. Eles construíram o seu plano lentamente, ano após ano. Agora, o homem que eles culpavam estava se oferecendo para se expor e aceitar as consequências. Não era algo que eles esperavam. Helen perguntou se ele tinha certeza. Jonathan acenou com a cabeça. Ele disse que não sabia quanto tempo ainda tinha, mas não queria morrer com mais segredos. Ele disse que não se tratava mais de se proteger. Tratava-se de fazer o que era certo. Os três irmãos ficaram em silêncio. Helen olhou para o chão. Mark ficou de pé com os braços cruzados. Amanda olhou para Ethan, que dormia tranquilamente nos braços de Elenena. Eles ficaram com raiva por muito tempo. Irritados com o que aconteceu ao irmão, irritados por nada ter sido feito. Essa raiva guiou as suas ações durante anos. Mas agora estavam numa sala onde as coisas eram diferentes. Um bebê tinha sobrevivido. O homem que culpavam tinha admitido o que fez. E a menina lembrou-lhes que magoar os outros não traria o passado de volta. Helen falou primeiro. Ela disse que a vingança se tornou parte das suas vidas. Mas talvez não precisasse continuar assim. Mark não disse muito, mas acenou com a cabeça. Amanda finalmente disse que não queria ser alguém que magoava pessoas inocentes. Todos concordaram que, se continuassem com o plano, se tornariam exatamente aquilo que sempre odiaram. Pessoas que causavam dor para seu próprio benefício. Era hora de parar. O clima na casa mudou. Ninguém comemorou. Ninguém sorriu. Mas algo tinha mudado. O ar parecia menos pesado. As pessoas falavam com mais gentileza. Moviam-se mais devagar. Não por medo, mas por uma estranha sensação de paz. Ainda havia muitas coisas que precisavam de ser resolvidas. A confiança não podia ser reconstruída num dia. Mas o plano que antes controlava tudo agora tinha se acabado.
Jonathan fez planos para falar com os seus advogados. Disse que daria o seu depoimento, forneceria todos os documentos e garantiria que a história de Robert Reed não fosse mais escondida. Ele prometeu isso aos irmãos, e eles acreditaram nele. Elela Nina ajudou a organizar tudo. Ela permaneceu forte e lúcida, não mais silenciosa e confusa. Lily permaneceu perto de Ethan. O bebê sorria quando a via agora. Ele estendia as mãos para ela e acalmava-se quando ela o abraçava. Todos notaram. Lily tinha se tornado parte da segurança dele. Ela conquistou um lugar que ninguém mais questionava. A rapariga quieta que antes se sentava nos cantos, agora estava no centro. Alguns dias depois, a calma foi abalada. Jonathan ficou muito doente. O seu corpo já estava fraco há algum tempo, mas agora piorou rapidamente. Ele foi levado para o hospital e Eleanor foi com ele. A casa parecia vazia sem eles. Os funcionários não falavam muito. Helen permaneceu em silêncio. Amanda ajudou a cuidar de Ethan. Mark ficou na sua. Todos esperavam por notícias. Lily ficava perto do bebê quase o tempo todo. Ela o segurava quando ele chorava. Ela o alimentava e embalava para dormir. Mesmo quando estava cansada, ela não o soltava. Sua mãe a observava com orgulho silencioso. Numa tarde, enquanto o sol entrava pelas janelas, Lily sentou-se no sofá, segurando Ethan nos braços. O bebê estava calmo. Sua mãozinha repousava no peito de Lily. Naquele momento, algo ficou claro para todos. Lily não era mais apenas uma visitante. Ela era alguém em quem todos confiavam. Mesmo aqueles que antes a viam com desconfiança, agora a viam de forma diferente. Com seu silêncio e sua força, ela havia mudado a história. Ninguém sabia o que aconteceria a seguir. Jonathan ainda estava no hospital. O futuro da família era incerto, mas não havia mais ódio no ar. Havia tristeza, medo e muitas perguntas, mas não ódio. O antigo plano havia desaparecido. A necessidade de vingança havia passado. O que restava era a escolha do que fazer com a verdade. Helen, Mark e Amanda falavam menos agora, mas não evitavam mais Lily. Amanda ajudava-a com Ethan e sorria às vezes. Helen verificava Maria e Lily todas as manhãs. Mark acenava com a cabeça sempre que passava por Lily no corredor. Eram pequenas coisas, mas significavam algo. A casa não estava mais cheia de segredos e tensão. Estava silenciosa, mas de uma maneira melhor. Cada pessoa sabia que a vida tinha de seguir em frente, e todos sabiam que esse movimento tinha de vir acompanhado de honestidade. Não podiam voltar ao início, mas podiam escolher o que viria a seguir. Essa escolha estava agora nas suas mãos, e estavam finalmente prontos para a fazer. Lily não esqueceu nada do que tinha acontecido. Lembrava-se do medo, da confusão, do perigo, mas também se lembrava da coragem que foi necessária para falar. Lembrava-se do momento em que a verdade veio à tona e mudou tudo. Não sabia o que aconteceria com Jonathan ou o que a lei decidiria. Não sabia que tipo de futuro esperava Elelanena ou os três irmãos, mas sabia que tinha feito a coisa certa. E sabia que fazer a coisa certa, às vezes, significava ser corajosa quando os outros não eram. Enquanto estava sentada com Ethan nos braços, pensou em como uma única voz tinha se destacado em meio a todo o barulho. Pensou em como, no meio de um plano cheio de raiva, uma pessoa que escolheu proteger em vez de prejudicar, mudou a história. Naquela casa cheia de coisas caras e longas histórias, a decisão mais importante foi tomada por uma criança que se recusou a ficar calada. E agora cabia a todos eles garantir que essa escolha tivesse significado. Jonathan estava em frente às câmaras, com microfones alinhados à sua frente e repórteres observando atentamente. As suas mãos tremiam ligeiramente, mas a sua voz estava firme. Ele parecia mais velho do que antes. A sua doença tinha progredido e estava claro que ele não tinha muito tempo de vida. Ainda assim, ele tinha algo importante a dizer. Numa sala cheia de pessoas, ele fez uma confissão pública. Admitiu que, anos atrás, tinha recebido relatórios sobre problemas de segurança numa das suas fábricas. Disse que os ignorou. Não investigou mais a fundo. E por causa disso, um homem chamado Robert Reed morreu. Jonathan não tentou justificar-se, não culpou ninguém. Disse que estava errado e que o seu silêncio tinha causado uma dor que ninguém deveria ter sofrido. A sala ficou em silêncio enquanto ele falava. As suas palavras eram honestas e essa honestidade fez com que todos o ouvissem. Não foi fácil, mas Jonathan disse tudo claramente. Ele finalmente escolheu enfrentar o passado em vez de escondê-lo,
Não o fez por piedade, fê-lo porque era a verdade. Após a confissão, tudo começou a mudar. A notícia espalhou-se rapidamente. As pessoas voltaram a falar sobre o caso e a opinião pública virou-se contra Jonathan. A sua empresa começou a perder investidores. A sua fortuna começou a desaparecer. Mas Jonathan não parecia importar-se. O dinheiro já não era a sua preocupação. Ele sabia que algumas coisas eram mais importantes. Ele usou o que restava do seu poder para começar algo novo. Criou uma fundação em nome de Robert Reed. A fundação foi criada para ajudar os trabalhadores a proteger os seus direitos e garantir que acidentes como o do passado nunca mais acontecessem. Jonathan não queria administrar a fundação sozinho. Em vez disso, procurou as pessoas que antes queriam vingança: Helen, Amanda e Mark. Ele convidou-os para assumir o comando do projeto. Era uma forma de dar-lhes algo honesto, algo bom. Ele disse que a fundação poderia ser um lugar onde a dor se transformasse em ação. Os irmãos ficaram surpreendidos, mas concordaram. Não se tratava mais de vingança. Agora, tratava-se de corrigir as coisas. De volta à mansão, Jonathan passou mais tempo com Ethan. A sua saúde estava a piorar, mas ele não deixou que isso o impedisse de estar com o seu filho. Ele abraçava-o, alimentava-o e sentava-se com ele por horas. Às vezes, estava cansado demais para falar, mas estava sempre presente. Começou a gravar mensagens curtas no seu telemóvel. Falava diretamente com Ethan, contando-lhe histórias, lições e coisas simples que esperava que o menino se lembrasse um dia. Falava sobre família, sobre erros e sobre como escolher o caminho certo. Era a sua maneira de deixar algo para trás. Sabia que tinha cometido muitos erros no passado. Agora, só queria que Ethan crescesse sabendo a verdade e sentindo-se amado. Elena ajudava a cuidar dele, ficando por perto e em silêncio. Amanda cuidava de Ethan quando Jonathan precisava descansar. Helen e Mark concentravam-se na fundação. Todos na casa tinham agora um papel e, pela primeira vez, parecia que estavam a trabalhar juntos, sem se esconderem uns dos outros. Jonathan morreu algumas semanas depois. Faleceu em casa, com Elena ao seu lado e Ethan a dormir no quarto ao lado. Não houve nenhuma cerimônia grandiosa, nenhum adeus público. As pessoas na casa reuniram-se em silêncio. O homem que outrora vivera atrás de paredes de dinheiro e silêncio tinha agora partido. Mas o que ele deixou para trás não era vazio. Ele tinha dito a verdade. Ele tinha assumido a responsabilidade. Ele tinha tentado consertar o que podia. A fundação que ele criou continuou sob os cuidados dos irmãos Reed. Eles usaram a sua própria história para ajudar outras pessoas. A mansão não parecia mais um lugar cheio de segredos. Tornou-se um lar onde as pessoas trabalhavam, viviam e cuidavam umas das outras. Maria continuou o seu trabalho e Lily ficou ao lado de Ethan, como sempre. Havia tristeza na casa, mas não raiva. As pessoas ainda se lembravam do que tinha acontecido, mas agora falavam sobre isso abertamente. Ninguém precisava mais fingir. A verdade tinha mudado tudo, e essa mudança trouxe paz. Lily observava tudo isso em silêncio. Ela não pedia atenção, não queria ser elogiada, mas sabia, no fundo, que tudo tinha começado porque ela tinha falado. Ela lembrava-se da noite em que Ethan quase morreu. Lembrava-se do medo e do silêncio. E lembrava-se do momento em que deu um passo à frente e disse aos médicos para olharem para a boca do bebê. Aquele momento salvou a sua vida. Mas fez mais do que isso. Quebrou um ciclo de mentiras, segredos e raiva. Lily viu como as pessoas mudaram. Helen já não olhava para ela com desconfiança. Amanda sorria mais. Mark já não a evitava. E Elena a tratava com gentileza. Até mesmo estranhos que visitavam a casa viam Lily como alguém importante. Não por causa da sua idade ou da sua origem, mas por causa do que ela tinha feito. Ela tinha sido corajosa quando os outros estavam com medo. Ela tinha feito a coisa certa, mesmo quando era difícil. Ela tinha ajudado mais do que jamais imaginou. Agora a casa estava diferente. Ainda tinha os seus quartos grandes e coisas caras. Mas o que importava era como as pessoas se tratavam dentro daquelas paredes. Agora havia risos. Havia momentos tranquilos em que as pessoas partilhavam sentimentos verdadeiros. Ethan ficava mais forte a cada dia. Ele aprendeu a andar e Lily estava lá para ajudá-lo. Maria trabalhava, mas não parecia cansada como antes. Ela sorria mais, sabendo que a sua filha estava segura e era respeitada. A fundação continuava a crescer. As pessoas vinham em busca de ajuda e a encontravam.
O nome de Robert Reed não era mais esquecido. A história de Jonathan não estava mais escondida. Tudo isso aconteceu porque uma menina decidiu prestar atenção. Ela decidiu não ficar calada. Lily não se considerava uma heroína. Ela se considerava alguém que viu algo errado e fez o que pôde para impedir. Mas todos ao seu redor sabiam a verdade. A coragem de Lily não salvou apenas uma vida. Salvou uma família. Abriu as portas para a cura e deu a todos uma segunda chance. Meses se passaram desde a confissão e a morte de Jonathan. A vida dentro da mansão não era mais cheia de segredos, mentiras ou medo. A fundação que ele havia criado em nome de Robert Reed cresceu rapidamente. Helen, Mark e Amanda trabalhavam duro todos os dias. Eles realizavam reuniões, organizavam programas de treinamento e visitavam locais de trabalho para falar sobre segurança. Eles se concentravam em prevenir acidentes e proteger os trabalhadores. Eles usavam a própria história para ajudar outras pessoas a entender por que as regras e a responsabilidade são importantes. Já não o faziam por raiva. Agora, trabalhavam por respeito ao irmão que perderam. A fundação era uma forma de homenagear Robert. Em vez de vingança, escolheram a ação. Em vez do silêncio, escolheram a educação. Já não se escondiam na casa de outra pessoa com um plano secreto. Estavam em público, fazendo um trabalho real que fazia a diferença. Tinham se tornado algo novo. As pessoas ouviam-nos porque tinham vivido algo real. Tinham mudado. E a mudança começou no dia em que Lily se manifestou. Foi a voz dela que deu início a tudo, mesmo que ela nunca tenha pedido crédito por isso. Maria ainda trabalhava na mansão. Mas as coisas também estavam diferentes para ela. As pessoas agora a tratavam com respeito. Ela não era mais apenas mais uma empregada a andar silenciosamente pelos corredores. Ela era conhecida como a mãe de Lily. Esse título significava algo. As pessoas sorriam para ela, falavam com ela educadamente. Eleanor frequentemente parava para perguntar como ela estava, e Helen a tratava como igual. Maria continuava a limpar e cozinhar, mas não se sentia mais invisível. Ela sabia que a casa havia mudado, e ela fazia parte dessa mudança. Sentia-se orgulhosa da filha, não apenas porque Lily havia salvado uma vida, mas porque Lily havia demonstrado força. Maria passou anos fazendo o possível para proteger Lily da dor e das dificuldades. Agora, ela via que Lily havia se tornado alguém corajosa e sábia. Ela ainda lembrava Lily de ser cuidadosa e respeitosa, mas também ouvia quando a filha falava. A relação delas ficou mais forte. Elas não eram mais apenas mãe e filha, eram uma equipa. Tinham passado por algo difícil e saíram mais fortes. Lily tornou-se parte da vida diária de Ethan. Ela ajudava a alimentá-lo, trocar as suas roupas e brincar com ele. Ela não era apenas mais uma criança a viver na casa. Era alguém em quem Ethan confiava. Ele sorria quando a via. Corria para ela quando queria conforto. Às vezes chamava-a pelo nome, outras vezes apenas procurava a sua mão. Lily estava sempre presente. Não era sua irmã de sangue, mas era como uma irmã em todos os outros aspectos. E Lelanena confiava plenamente em Lily. Muitas vezes pedia-lhe para ficar com Ethan quando precisava de sair da sala. Amanda, que antes evitava o olhar de Lily, agora falava com ela abertamente. Mark observava à distância, mas até ele dava pequenos sinais de aprovação. Lily se tornara alguém importante na casa, não por causa do dinheiro ou da idade, mas por causa de quem ela era. A sua presença trazia calma. Ela não pedia atenção. Simplesmente fazia o que achava certo. Todos viam isso e ninguém mais questionava. Lily tinha encontrado o seu lugar. Lelanena também mudou. Depois de tudo o que aconteceu, ela começou a se recuperar. Não tomava mais medicamentos pesados. Passava tempo de verdade com Ethan, brincando, abraçando-o e lendo para ele. Fazia perguntas sobre o dia dele. Ria quando ele fazia algo engraçado. As pessoas que visitavam a casa podiam ver que ela estava diferente agora. A mulher distante, que antes parecia desconectada, tinha desaparecido. Em seu lugar estava uma mãe que se importava profundamente. Ela agradecia a Lily com frequência. Dizia que não sabia o que teria acontecido se Lily não estivesse lá. Começou a incluir Lily em mais atividades familiares. Às vezes, sentava-se com Lily apenas para conversar. Não falavam sobre coisas importantes. Apenas partilhavam momentos simples, como dobrar roupa ou ver Ethan a brincar com blocos de construção. Esses momentos ajudaram a reconstruir a confiança na casa.
O amor já não era algo escondido ou quebrado. Era claro e real. A casa que antes parecia fria, agora parecia acolhedora. As pessoas ajudavam-se umas às outras, ouviam-se, sorriam. Não era perfeita, mas agora era um verdadeiro lar. Uma tarde, Lily sentou-se à janela e observou Ethan brincar no jardim. Ele corria com um brinquedo na mão, rindo alto. O sol brilhava e a relva estava verde. Maria varria a varanda e Helena sentava-se num banco, observando o filho. Amanda ficava por perto, certificando-se de que Ethan estivesse seguro. Tudo parecia tranquilo. Lily segurava um caderno nas mãos, mas não estava a desenhar. Apenas observava. Pensava em como tudo tinha mudado em tão pouco tempo. Houve um tempo em que ela era apenas a filha quieta da empregada. Ninguém reparava nela. Ninguém esperava nada dela. Mas agora, por ter decidido falar, tudo era diferente. Ela não precisava de ser rica ou poderosa para fazer a diferença. A sua voz tinha sido suficiente. A sua coragem tinha sido suficiente. Ela tinha salvado Ethan. Ela tinha ajudado a impedir um plano baseado na dor. Ela ajudou uma família a encontrar uma nova maneira de viver. E agora ela fazia parte dessa família à sua maneira. Lily olhou para o céu e respirou fundo. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava. Ela ainda era jovem e muitas coisas ainda eram incertas. Mas uma coisa ela sabia com certeza. Tudo o que tinha acontecido provava algo importante. Um único ato de coragem, mesmo por alguém pequeno e ignorado, podia mudar vidas. Não era preciso poder ou dinheiro. Era preciso atenção, honestidade e força para falar quando os outros ficavam calados. Lily tinha feito isso. E por ter feito isso, Ethan estava vivo. Uma família estava a curar-se. Uma tragédia tinha se transformado em algo bom. Enquanto observava o menino que ela tinha salvado a correr livremente no quintal, sentiu-se calma. Não precisava de aplausos ou recompensas. Só precisava de lembrar que o que ela tinha feito era importante e que nunca iria esquecer isso. Lily não foi apenas uma testemunha da história. Ela mudou-a. Ela mostrou que, mesmo em silêncio, uma voz pode ser forte e que a verdade permaneceria com ela onde quer que o futuro a levasse. Finalmente chegamos ao fim desta história. Estou extremamente feliz por terem chegado até aqui. Muito obrigado por assistirem. Comente abaixo o que achou e qual foi a melhor ou a pior parte. Não se esqueça de se inscrever.